Essa história acontece em uma pequena cidade do interior do Texas, rodeada de florestas, lavouras, por existir vários fazendeiros e agricultores. Nesta cidadezinha pacata, havia coisas estranhas acontecendo. Vários animais como ovelhas, cavalos, bois, e até cachorros entre outros animais estavam sumindo, deixando só rastros de sangue, e alguns animais despedaçados. Seguindo esses rastros, as pessoas notaram que sempre acabavam na floresta, que ficava alguns quilômetros perto das fazendas. As pessoas pensavam que fosse um felino, talvez leão, tigre, ou até lobos. Isso começou a acontecer cada vez com frequência, deixando todos preocupados. Esses atos estavam acabando com os animais da região, e nada de descobrir qual seria o bicho ou pessoa que estava cometendo esses atos horríveis. Com o passar do tempo, notaram que na lua cheia os ataques eram mais sangrentos, com mais frequências. As pessoas já tinham comunicado o xerife da cidade com tudo o que estava acontecendo. O xerife e seus 2 polícias fizeram buscar. Foram descobertos os rastros sangrentos que acabava sempre na mesma floresta escura. A cidade, que era pacata, já não era a mesma. Todos estavam assustados. Já não saiam mais à noite. Todos estavam com medo desse misterioso assassino. As pessoas começaram a se perguntar: será que seria só um animal faminto? Ou seria alguma pessoa doente que fazia isso sem deixar rastro além de sangue pelo caminho? Cansado de espera pela autoridade da cidade que nunca tinha respostas, as pessoas resolveram fazer buscas, tentando encontrar pistas ou alguma coisa que indicaria o culpado desses crimes horríveis. O xerife, ao saber dessa atitude das pessoas da cidade, começou a zombar, dar risadas e sempre dizendo que eles, que são profissionais, não acharam nada. Imagina, essas pessoas que nem têm estudo vão descobrir algo. O xerife sempre zombava das pessoas. Até que um certo dia, ao acordar, o xerife foi ao quarto de seu filho, como sempre fazia antes de ir para a delegacia. Foi dar um beijão no seu filho John, de 14 anos, mas ao chegar no quarto não encontrou seu filho. Então logo uma lágrima escorreu em seu rosto, e seu coração começou a bater muito forte. Aos gritos chamou a sua esposa, perguntando se ela sabia onde estaria seu filho John. Ao ouvir essa pergunta, sua esposa logo se desespera, chorando, chamando pelo seu filho, que não dava nenhum sinal que estaria em casa. O desespero dos dois era tão grande que a sua esposa desmaiou. Eles sabiam que alguma coisa grave tinha acontecido, porque nunca antes tinha acontecido algo parecido. Seu filho quase não saía, e quando isso raramente acontecia, sempre pedia permissão aos seus pais. O desespero do xerife aumentou quando ele notou que era noite de lua cheia. Isso não saia da sua cabeça. Ele lembra dos acontecimentos que estavam ocorrendo na cidade. Ele ainda tinha esperança que o sumiço do seu filho não tinha nada a ver com os estranhos acontecimentos ocorridos, porque até o momento nunca uma pessoa tinha sumido, somente animais. O xerife, desesperado, saiu da sua casa correndo e chamou os polícias para fazer uma busca na cidade e na floresta para encontrar o seu filho. Como é uma cidade pequena, todos os moradores já sabiam do sumiço do John. Eles decidiram ajudar o xerife na busca. Naquela noite decidiram entrar na floresta. O xerife, um policial e o padre da cidade estavam juntos no grupo de busca. Todos com lanternas entraram gritando e chamando pelo John. Na mata silenciosa, do nada começaram a escutar barulhos das folhas secas dos galhos, como se estivesse alguém vigiando eles. Focando as lanternas, não viam nada, só escutavam barulhos. Só pararam quando o xerife deu um tiro na direção do barulho. Perceberam que o som do barulho estava se afastando rapidamente. Decidiram ir atrás. O xerife tinha certeza que tinha acertado um tiro naquele animal, que ele estaria ferido. Correndo rapidamente, seguindo o som das folhas secas, acabaram em um lago que cruzava na mata. Decidiram acabar com as buscas. Acabou deixando para outra noite. O xerife com seus policiais e o padre estavam perto das suas casas, quando o xerife olha para o lado do lago e percebe que havia algo em cima do barranco. Com a luz da lua cheia deu para ver que se tratava de um animal enorme e peludo com dentes enormes. Notou que o animal estava ferido e sangrando. Somente o xerife tinha visto o animal e ficou parado, não querendo acreditar que se tratava de um lobisomem. Quando do nada o lobisomem uivou, o padre e os policiais ainda não tinham visto. Eles olharam para a fera e logo começaram a gritar desesperados.
Eles saíram correndo desesperados pela floresta em direção à cidade. Nesse exato momento o lobisomem rosnou babando de raiva olhando para os três correndo, não pensou duas vezes, pulou e saiu correndo. O xerife, que até então estava parado pensando o que iria fazer, foi obrigado a correr juntamente com outros. Como o xerife estava por último, o lobisomem estava na cola dele. Mesmo a fera estando bastante ferido, era questão de minutos para conseguir pegar o xerife. O xerife decidiu ir para outro lado para confundir a fera, mas ela continuou atrás dele. Quando o xerife olha para trás, ele vê o lobisomem com os olhos vermelhos, pronto para pular em cima do xerife para devorar ele todinho. Até que então o xerife puxa o oitão dele e atira queima-roupa no lobisomem e acerta bem na pata dele, que perde o equilíbrio e cai virando cambalhota. Mas o xerife, sabendo que não teria matado a fera, continuou correndo até que ele avistou uma árvore com um buraco enorme que cabia uma pessoa. Já que estava cansando de tanto correr, decidiu se esconder nesse buraco. O xerife não se mexia para não fazer barulho, mal respirava, se manteve em silêncio, com a lanterna apagada, e só com a luz da lua cheia mal enxergava alguma coisa. Passando alguns minutos, ele começa a escutar som de folhas secas e galhos se quebrando. O seu coração começou a disparar rapidamente, sabia que o lobisomem estava muito perto e que era questão de tempo para a fera encontrar ele no buraco. Com a sua arma em punho e sua lanterna desligada, ele teve uma ideia. Ligou a lanterna rapidamente e jogou uns metros na sua frente, para que o lobisomem viesse no sentido da luz daquela lanterna. Foi questão de segundos que a lanterna caiu no chão. O barulho de galhos quebrando aumentava a cada segundo. O xerife, com a sua arma em punho pronto para atirar, só na espera do lobisomem. A fera deu um pulo e caiu em cima da lanterna, ficando de costas para o xerife, que não perdeu tempo. Descarregou as suas munições uma atrás da outra no lobisomem, que já estava bastante ferido, ficando atirado no chão quase sem vida até que a fera começa a volta à forma humana. O xerife, olhando aquela cena, sai do buraco e se aproxima com a faca na mão. Já que tinha acabado com todas as munições, ao se aproximar ele ficou olhando e descobriu a identidade do humano que se transformava em lobisomem. Viu que se tratava do Rick, o irmão mais novo do prefeito da cidade. Rick, quase morrendo, com a sua forma humana, ao ver o xerife, reconheceu ele. O Rick já estava pedindo perdão por tudo, dizendo que a fera dentro dele era forte demais. O xerife perguntou como isso aconteceu, como virou essa fera. Rick disse que isso não importava mais, que o xerife tinha que saber que isso não seria o fim, que ele era apenas um das dezenas, talvez centenas das feras que já existia, e que existia vários grupos e em cada um dos grupos tem o Alfa, que é o mais forte, e o bando que ele estava. O Alfa já tinha decidido que logo seu bando iria mudar para essa floresta e que lá eles iriam dominar a cidade pouco a pouco. Essas foram as últimas palavras antes da morte. O Rick disse que seu filho, me perdoa, a fera era mais forte do que eu, e apontou com o dedo ao lado de uma árvore gigante. Esse foi o último gesto antes de morrer. O xerife, com as lágrimas escorrendo, foi até o local. Ele cai no choro, se ajoelha ao ver os restos das suas roupas, os tênis e o colar do seu filho na sua frente com sangue. Depois de passar um tempo ali chorando, olhando as coisas do seu querido filho, o xerife fez uma promessa. Ele disse que caçaria essas feras até o fim, e não deixaria que a cidade fosse tomada por esses lobisomens. Ao se levantar, pegou o colar do seu filho. Nesse colar tinha a foto do xerife, sua esposa e do seu filho. Ele colocou no seu pescoço aquele colar que era a última lembrança do seu amado filho. Voltando pela mata no sentido da cidade, no meio do caminho, do nada ele escuta os barulhos novamente de galho quebrando. Logo seu coração disparou novamente. Com a sua faca em punho vai em direção do barulho. Chegando no ponto, leva um grande susto ao ver o padre e os dois polícias escondidos. O xerife perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Um dos polícias respondeu que quando estava correndo eles caíram em um buraco e perderam as lanternas e estavam sem luz. Eles iriam esperar amanhecer para poder sair da mata. O policial pergunta: e o lobisomem não viu ele mais? O xerife contou tudo o que aconteceu, e disse que logo teria vários deles nessa mata, que eles deveriam se preparar para o que estava por vir. O padre disse
Como vamos conseguir tanta prata para matar eles? O xerife olha para o padre e responde: graças a Deus isso é mito, só precisamos acertar no coração deles ou cortar o seu pescoço. Os polícias ficaram em pânico com tudo. O xerife pediu uma coisa para eles, que esse assunto iria ficar somente entre eles. Se a cidade toda soubesse, iria ficar um caos, que por enquanto seria melhor assim. Os três concordaram com isso e seguiram para a cidade. O xerife somente contou para sua esposa e pediu para ela não contar a ninguém, que ele iria encontrar um jeito de resolver isso tudo. A partir dessa noite ele começou a pensar em armadilhas e estratégias para combater os lobisomens. Ele mal conseguia dormir. Depois dessa noite a cidadezinha voltou a ser a mesma de antes. Sempre quando estava perto da lua cheia, o xerife ficava mais nervoso, sabendo que logo todo o bando de lobisomens iriam chegar na cidade para acabar com todos que moravam ali. O xerife estava se preparando para o pior. Essa história não acaba aqui, ainda tem muito para contar. Teremos parte 2 assim que esse vídeo tiver boas visualizações. Se você quer muito a parte 2, deixe seu like e comenta aqui embaixo pedindo para ter parte 2 dessa história fantástica. Compartilhe com seus amigos que amam histórias de lobisomens.